Vamos então, irmãos, juntos, meditarmos um pouco nessa palavra, que é extremamente importante para os filhos de Deus. Os irmãos devem já ter observado, principalmente aqueles irmãos que buscam mais, a degradação que existe entre os filhos de Deus. O que é isso, irmãos? O corpo místico de Cristo. Todo domingo nós partimos o pão aqui e você vê o pão e o cálice. O pão, ele tipifica o corpo de Cristo que foi partido por nós. Se o corpo de Cristo não tivesse sido partido por nós, nós não teríamos a menor chance para que nós pudéssemos ser um vencedor e estar no propósito eterno de Deus. Agora eu pergunto aos irmãos, qual é a nossa experiência? A nossa experiência é, de fato, de apreciar o corpo? Às vezes a gente pode ter, assim como nós vemos, quase do modo geral, isso aí apenas como uma terminologia, mas não é uma realidade na vida daqueles que muitas vezes professam. Fala-se muito de corpo, mas não tem a prática do corpo. Age de uma maneira totalmente sem sentido. Jamais você poderia ver uma cabeça andando por aí, um braço andando por aí. Seria algo monstruoso. Agora eu pergunto para os irmãos, você não fica impressionado também com relação à igreja? A igreja é o corpo de Cristo, mas esse corpo está dividido. Né? Tem um braço para lá, uma perna para cá, e isso não é algo terrível? Por isso que nós precisamos prezar essa visão que o Senhor tem dado para nós, esse ministério que o Senhor abriu para nós, nós temos que prezar com o coração totalmente aberto. Porque se não tivermos um coração aberto, nós não vamos entender. A Bíblia tem muitos tipos, sombras, figuras, metáforas, alegorias. Então, o que é a igreja? O que faz parte da igreja na sua vida? Somente aquele pouco de Cristo que está constituído na sua vida. O resto é você. O nosso ego caído, maligno, que atrapalha, que nós carregamos e é difícil de nós nos livrarmos dele. Por que é difícil, irmão? Porque nós não fazemos aquilo que é tão fácil, que é se voltar ao Senhor de todo o coração e dizer, Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Naquele momento eles dispensam um pouco para você. Você ganha um pouco mais. E se nós mudarmos de atitude e dizer assim, agora eu não vou mais me distrair e ficar se policiando. Eu não vou distrair mais, eu quero só olhar para o Senhor. Funciona isso, irmão? Não funciona. O que funciona? É nós olharmos para a palavra. Sabemos que quando nós entramos em contato com a palavra, nós estamos entrando em contato com o próprio Deus. Então essa palavra, ela tem 3 pontos, que é o suprimento do corpo, os membros do corpo e a limitação do corpo. Existe uma diferença muito grande, irmãos, entre você ser um cristão e você ser um membro. Se você for um cristão, simplesmente, você é alguém que anda da maneira que você acha que você deve andar. Mas se você for um membro, aí a coisa muda. Porque quando eu saí de casa para vir para cá, todos os meus membros tiveram que ir junto. Nós somos
limitado pelo corpo. Essa mão aqui, ela queira ou não queira, ela tem que estar no corpo. E os irmãos percebem que quando eu estou falando, a mão também está cooperando comigo. Então aqui não é minha boca falando, é o cidinho falando. Então todos os membros cooperam. As pernas cooperaram para eu chegar até aqui. E agora a boca está cooperando para eu falar. Porque nós somos um corpo. E o corpo tem que funcionar integralmente. É isso que o inimigo não quer deixar acontecer. Ele quer que você se distraia e você não compreenda. Mas a hora que você compreender, que você ganhar essa realidade, aí o inimigo, ele perdeu a causa com você. Eu não estou lembrado quando Paulo foi sozinho para alguma coisa. Ele sempre estava com alguém junto. E quando ele escrevia uma carta, ele falava Paulo e Timóteo, Paulo e Silvano. Por quê, irmãos? Isso é um princípio do corpo, o princípio da dependência. Se nós não somos dependentes, nós somos arrogantes. Nós somos alguém que, quando fala, os próprios irmãos sabem quem está falando de fato e quem está falando simplesmente para dar um recado, segundo ele. Primeiro, o que nós estamos falando não é algo inventado por nós, é algo que vem do ministério. E esse ministério começou lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E prossegue até agora. O inimigo já fez de tudo para arrebentar com esse ministério, mas até hoje não conseguiu e mais, não vai conseguir. Se cada um de nós nos dermos conta de que nós somos um membro no corpo e que eu posso suprir um irmão, você pode estar 5% a mais do que aquele irmão. Então você já pode suprir ele. Tá certo? Se você tiver 10%, 20% a mais do que ele, melhor ainda. Mas se você está vendo um pouco mais, está ganhando um pouco mais, você pode suprir os irmãos. E o que Satanás quer fazer, irmão? Ele quer matar a função dos membros. Tá certo? Ele quer substituir Cristo, ele quer dividir o corpo, ele quer matar a função dos membros. Você precisa funcionar, eu preciso funcionar. Amém. Mas o inimigo, ele sempre arruma um pretexto para que você não funcione. E você fique naquele conceito de que o negócio é eu sentado na plateia e um irmão, um pregador, dando uma palavra. Pode acontecer do pregador dar a palavra. Mas nós precisamos ter a consciência de que nós somos membros que precisam funcionar. Amém. É aí que acontece o suprimento do corpo. Se todos os membros funcionam, como Paulo diz em Coríntios, que quando vocês já juntam, cada um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem ensinamento, e vai por aí afora, aí a reunião da igreja passa a ser uma reunião de fato, uma reunião de realidade. Porque todos os irmãos estão funcionando. O corpo tem que funcionar totalmente. Então, aí está o suprimento do corpo, que nós estamos vendo nessa noite. O suprimento do corpo. E não somente o suprimento do corpo, mas esse suprimento, ele é mantido pelos membros do corpo. Você não é um irmão que está no hall de membro da igreja e você é uma a mais aqui. Não. Você é alguém que está no corpo e é alguém que está no corpo para funcionar. Amém. Esse encargo que tem em você, aquilo que você ganhou, supre o corpo. Não são os apóstolos que supria o corpo. Ele era aquele enviado por Deus até para solucionar alguns problemas que tinha entre as igrejas. Mas ele estava muito consciente da sua responsabilidade, era fazer com que os membros
pudesse funcionar. Quando você lê a carta em Coríntios, tem um bom exemplo disso aí. Paulo tinha um encargo que todos funcionassem. Filipenses 1,19. Vamos ler tudo junto? Mano? Quem está com a Bíblia aberta aí, lê comigo. Pois... Amém. Então, Paulo, quando ele fala, eu sei, é uma convicção. Ele tinha plena convicção. Paulo estava preso. E vai saber lá o que esperava para ele. Ele podia até ser martirizado naquele momento. Mas não estava nem pensando nesse assunto. Ele estava pensando que tinha um corpo que estava sustentando ele ali. E esse versículo é usado muitas vezes por muitos pregadores que as orações dos santos ia livrar ele da cadeia. Não era isso que Paulo pensava, irmão. O que ele pensava era que a oração dos santos era um fortalecimento para ele firmemente continuar pregando o Evangelho e dando testemunho de Cristo, expressar Cristo. Ele continuar sendo fortalecido para não fraquejar. Pela vossa súplica, o suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. Aqui está o encargo dessa mensagem. O que é o Espírito de Jesus Cristo, irmão? Tem Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, Espírito Santo. Cada um está relacionado com uma coisa. Agora, Espírito de Jesus Cristo, o que é isso, irmão? Irmãos, têm ideia? Eu sei que tem muitos irmãos que já está um tanto claro sobre isso. Mas o Espírito de Jesus não é o mesmo Espírito de Jesus Cristo? Em certo sentido, sim. Mas em certo sentido, não. Porque quando ele fala do Espírito de Jesus Cristo, ele está falando da provisão total do Espírito. O que é essa provisão total? Essa provisão total é o Espírito todo inclusivo. Espírito de Jesus, Jesus aqui está relacionado à humanidade do Senhor. E Cristo está relacionado à divindade do Senhor. Quando, depois nós vamos ver o Salmo 133, vocês vão ver que interessante. Quando lá no passado, Moisés, ele deu a instrução para fazer o óleo da unção, essa unção já tipificava o Espírito todo inclusivo, tipificava a provisão total que era para o corpo. E nessa unção, você vê o Deus triuno processado. O Deus triuno que passou por algumas etapas até ele se tornar o Espírito de Jesus Cristo, que é a provisão total. Então, lá em Êxodo 30, se não me engano, 22, está falando a respeito do óleo da unção. Esse óleo, irmãos, é algo maravilhoso. É o óleo para ungir, já tipificando o Espírito todo inclusivo, que seria, digamos assim, consumado, aprontado, para que ele pudesse suprir-nos hoje, assim como ele está aqui em cada um de nós. Então tinha 4 especiarias. Era a mirra fluida, que era usada em sepultamento e tipifica a morte de Jesus Cristo. Cinamomo odoroso, que tipifica a eficácia da morte.
a morte de Jesus Cristo, nesse Espírito, tem uma eficácia em você. Que eficácia é essa? Ela mata o seu velho homem, uma vez que você é aberto para o Senhor. Então tem a morte de Cristo e tem a eficácia da morte. Tudo isso está no óleo. No óleo que é um rim, que tipifica o Deus único. Depois da cinnamon odoroso tem cálamo aromático, que era um junco, era uma cana que nascia em lugares lodosos, tipificando a ressurreição de Cristo. Então você vê a morte de Cristo, o poder ou eficácia da morte, a ressurreição de Cristo, e finalmente tem a cássia. O que tipifica a cássia? A cássia era uma especiaria que era usado para expelir inseto, banir inseto. E então você tem a ressurreição de Cristo, mas você também tem o poder da ressurreição. A eficácia da ressurreição. A eficácia da ressurreição expele Satanás quando ele começa a te rodear. Porque essa ressurreição ela tem uma eficácia. E você pode viver uma vida de ressurreição. Amém. Agora você veja aí. Tem 4 tipos de especiaria. Só que a primeira e a última ela era uma unidade completa. A segunda era 2 metades da unidade. Então tipifica que ali você tem 3 e tem 4. O que significa isso? Que o Deus triuno foi processado com o homem. 4 é o número do homem. E 5 é o número da responsabilidade. E 1, que é um hin de azeite, é o Deus triuno. Então, o Deus triuno foi processado. Jesus Cristo viveu na terra, morreu, que significa que o segundo foi partido, por isso que é 2 metades. E tudo foi colocado no óleo. E esse óleo é que é o óleo da unção, que foi colocado na cabeça de Arão. E Arão representava, ele como sumo sacerdote, ele representava todos os sacerdotes. Então, uma vez que esse óleo era colocado na cabeça de Arão, como é que diz o Salmo? Ó, quão bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso, é aquele óleo precioso que fala lá em Êxodo 30. Como óleo precioso sobre a cabeça de Arão. E que desce a orla do seu vestido. Quer dizer, ele ungia todo o corpo. Então, Arão, naquele momento ali, estava representando todo o corpo de sacerdote. E no capítulo 1, versículo 5 de Apocalipse, fala que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Então, nós, os cristãos, somos um reino de sacerdotes. Todos são sacerdotes. E qual que é a função do sacerdote? A função do sacerdote é oferecer sacrifício ao Senhor. No Velho Testamento, o sacrifício era morto. Mas no Novo Testamento, o sacrifício, quem é? São os irmãos. Quando você ganha um irmão, você oferece ao Senhor. Quando você vai suprir um irmão, você está fazendo um trabalho que, na verdade, é um dispensar de Deus para os irmãos. Então, todos somos sacerdotes. Então, a bênção, esse óleo, essa unção, é a bênção que está sobre todo o corpo. Se nós estivermos no corpo, nós participamos da bênção. Mas se nós estivermos separados do corpo, não servimos para nada. Para que serve um braço em cima da mesa? O que vai acontecer é que ele vai ficar mal cheiroso e vai ter que sepultar. Então que nós, irmãos, tenhamos essa compreensão que nós precisamos prezar o corpo, entender sobre o corpo. Não tem essa daquele pregador que sai pregando por aí. Pode até pregar e as pessoas podem se converter. Mas isso aí não é o que o Senhor quer.
O que o Senhor quer é que a igreja, o corpo de Cristo, a igreja não é uma alegoria, não é uma metáfora. A igreja não representa o corpo de Cristo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Tá escrito com toda a ênfase. A igreja é o corpo de Cristo. O espírito composto está no corpo, e é para o corpo, e para o serviço sacerdotal, é o que eu já falei para os irmãos, que edifica o corpo. Então, o suprimento do corpo, usado pelos membros do corpo, e não somente um cristão, ele que vai edificar o corpo. Recebemos o suprimento do Espírito pela intercessão e comunhão dos membros. Comunhão é uma participação conjunta. Quando estamos secos e não temos como prosseguir, eu preciso me dar conta de que eu preciso dos irmãos. Então eu posso até chegar para o irmão e falar, irmão, eu não estou muito bem, eu gostaria que o irmão orasse por mim. Essa prática devia ser restaurada, irmão. Está com problema? Busca um irmão. Pede que ele ore por você. O irmão Atimani conta até nessa mensagem que ele estava com 176 dias. Ele estava com uma enfermidade e não saía. De repente, um irmãozinho orou por ele, o irmão sarou. Olha Paulo, sempre pedindo oração para os irmãos. Os irmãos orar por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o Evangelho de Deus. Tessalonicenses 5:25 diz lá, orai por nós. Orai por nós. Paulo pedindo oração, Paulo, um homem que ele frequentou as 3 dimensões do universo, terceiro céu, entre os homens e no paraíso. Agora pediu oração para a igreja em Coríntio. Tem Tessalônica, uma igreja novinha. Se um homem quer ver a luz, ele tem que entrar na igreja, no santuário. No Salmo 73, irmão, tinha alguém que estava vendo algumas coisas, que ele estava um tanto arrasado, entendeu? Ele via que as pessoas que estavam no mundo, ele prosperava, e ele não entendia isso, como é que pode uma pessoa pecadora prosperar e tal, e ficou arrazoando com um monte de questões que ele estava confundido. Até que ele entrou no santuário de Deus. Isso é, até que ele entrou na igreja, isso é, na vida prática da igreja. Porque é na vida da igreja que você ganha as revelações para todos os seus grilos. No corpo não pode haver independência ou individualismo, pois somos membros e os membros não podem viver separados do corpo, como nós já falamos para os irmãos. Todo crente é um membro do corpo de Cristo. E cada membro é indispensável. Às vezes você olha um irmãozinho assim, e você fala, por que serve aquele irmão? Ele é indispensável. É um irmão que está no corpo, porque o Senhor colocou no corpo. E na realidade, de acordo com aquilo que a palavra diz, nós devíamos honrar esse irmão mais do que aquele que nós estamos acostumados a honrar. Porque nós gostamos de honrar aqueles irmãos, entendeu? Que já são, entendeu? Tá num nível assim, bonito, entendeu? Então a gente gosta desses irmãos. O irmão humilde, nós parece que não enxergamos ele. Vamos enxergar, irmão. Vamos ver todos os irmãos. Nós não podemos viver num conceito do mundo. E as pessoas têm ídolos. O que significa isso, irmão? Uma pessoa ser ídolo. Você vê ele perder o autógrafo dele? Que coisa! Nós precisamos honrar os membros do corpo. O mundo é o mundo e o mundo jaz no maligno. Então, no corpo não pode haver independência
o individualismo, pois somos membros e os membros não podem viver separados. Então, tem um exemplo muito bom que o Atmani dá, irmãos, a respeito de você receber Cristo e você ser um membro do corpo. A revelação de Deus, ela é maravilhosa, irmão. Para o pecado, você conhece Cristo, você é liberto do pecado. Você recebe Cristo, você é liberto do pecado. Mas tem o individualismo, que é uma coisa que todo mundo quer. A pessoa quer ser diferente. Você sabe por que as pessoas inventam algum jargão assim? Para ele ser diferente. Tá certo? Porque as pessoas, sem o Senhor, eles querem ser diferente, ele quer parecer mais do que o outro. Mas quando você vê o corpo, você se livra do individualismo. Você cai na consciência de que ou melhor, você passa a ter a consciência do corpo e você percebe que você depende do corpo. Então a visão do corpo te livra do individualismo. E o individualismo é algo repugnante para Deus. O Senhor quer que todos nós sejamos um corpo coletivo sem defeito. Onde houver a revelação do corpo, haverá consciência do corpo. E onde houver a consciência do corpo, o pensamento e a ação individualista são excluídos. Primeiro, se queremos conhecer o corpo, precisamos de libertação, não somente da nossa vida pecaminosa natural, mas também da nossa vida individualista. Então, o pecado é fácil você detectar, mas o individualismo não é tão fácil. Você tem suas opiniões, você acha que deve ser assim, você acha que deve ser assado, mas quando você vê o corpo, você percebe que a sua teoria não serve para nada. Só atrapalha. Assim como o Pai é contra o mundo, o Espírito é contra a carne. E o Senhor é contra o diabo. O corpo é contra o que é individual. Assim como não podemos ser independentes da cabeça, não podemos ser independentes do corpo. O individualismo é detestável aos olhos de Deus. O inimigo do ego, ou melhor, o inimigo do corpo é o ego. O eu independente. O inimigo do corpo é o ego, é o eu independente. Eu não dependo de ninguém. Eu leio a Bíblia, eu interpreto, e se o irmão falar que está errado, eu bato com ele e falo para ele que eu estou certo. Não tem isso aí, irmão. Isso é o ego. Você tem que estar sujeito ao corpo. Temos de ser dependente não somente de Deus, mas também do corpo. Logicamente, né, se o Senhor, ali está o suprimento do corpo, ali está o próprio Deus para te suprir. Então, você ser dependente do corpo, é você estar sendo dependente de Deus de fato. O que eu não sei, outro membro do corpo sabe. Quantas vezes a gente chega para um irmão, eu chego para o Hamilton e falo para ele, irmão, isso aqui eu não estou entendendo muito bem, irmão podia me ajudar? Aí o irmão chega para ele e fala, irmão, eu também não estou muito por dentro. Mas, normalmente, entre nós ganhamos muita ajuda. Como membro do corpo, temos de permitir que os demais membros nos limitem, para não ultrapassarmos a nossa medida. Um requisito básico para o crescimento e o desenvolvimento do corpo é que reconheçamos a nossa medida e não ultrapasse. Embora esperemos que a obra se expanda, temos de aprender a estar sob a restrição de Deus. Não devemos esperar uma expansão sem medida. Aqui, irmão, não é inibir os irmãos pregar o Evangelho, mas é nós estarmos na direção do Espírito para nós não começarmos a inventar moda, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, está meio ruim de trazer o pessoal para a igreja aqui, entendeu?
para pregar o evangelho e trazer o pessoal para a igreja, que tal? A gente fazer um palco aqui e fazer um teatro. Aí é a oportunidade que você tem para convidar bastante gente. Quando falar que é teatro, eles vêm. Irmãos, o irmão Watmani, ele fala assim, só tem uma maneira de você fazer a obra de Deus. É o Espírito, a palavra e a oração. É assim que se faz a obra de Deus. Você nunca vê na Bíblia nada fora disso. E assim também nós não podemos cair na tentação de querer expandir a obra até um certo ponto. Ou até mesmo sem teatro. Nós vamos forçar a igreja a todo mundo sair para pregar o evangelho. Entenda bem o que eu estou falando, irmão. Forçar. Porque pregar o evangelho, toda a igreja devia pregar. No nosso dia a dia, nós precisamos pregar o evangelho. Então, isso aqui é a limitação. Né? Eu tenho um sucesso na igreja, então eu venho todo eufórico falar para os irmãos, olha, irmãos, eu fui lá, eu fiz isso, aquilo, se converteu, papapá. Nada disso, irmão. Você tem que saber que debaixo da misericórdia do Senhor, você faz as coisas. Fora disso, é você. E aí você vai gloriar fora da medida. Nós temos que gloriar na medida. O Senhor repartiu a fé a cada um. Então, cada um tem uma quantidade de fé. E essa fé é que vai levar ele a fazer a obra. E o Senhor quer limitar cada um de nós, porque o que nós mais gostamos é de andar solto. Tá certo? O Senhor precisa nos limitar para que nós vivamos uma vida cingida pelo Senhor. Eu paro por aqui. Né, e o aspecto do suprimento do corpo não é um aspecto de relacionamento, não é isso que a gente está falando. Mas é uma questão de suprimento de vida. Né? Eu preciso do Cristo que há em vocês, e vocês, de certa maneira não, vocês precisam também do Cristo que há em mim. Né? Quantas vezes eu não peço oração para aqueles irmãos que eu tenho um pouco mais de intimidade? Por quê? Porque eu preciso, né, do corpo. E por muito tempo, irmãos, eu vivi achando que eu não precisava de vocês. Acreditam nisso? Eu achava que a vida da igreja era uma vida da igreja. Né? Que o Senhor tenha misericórdia. Mas com o tempo a gente vai percebendo que nós, né, eu sem vocês, não sou nada, e vocês sem mim, também está faltando. Porque nós somos um corpo. Né? Não também somos um corpo, somos membros uns dos outros, e nesse aspecto do corpo temos limitações. Né? No grupo a gente vai falando, não pode falar muito, nem falar pouco. Aí nós chegamos na detecção que o problema não é aqueles irmãos que falam muito. Mas o grande problema da igreja hoje é aqueles irmãos que não falam nada. Por favor, entenda, tá, irmão? Entenda. Por quê? Porque o profetizar é o mais sobremaneira, né, importante da vida da igreja. Que o Senhor possa ter caminho, né, irmãos, em cada um de nós. Que cada dia a gente possa ver, não só ver, mas experimentar o corpo na prática. Jesus, Senhor. O item 4, na página 57, fala: o individualismo é detestável aos olhos de Deus. O inimigo do corpo é o ego, o eu independente. Se quisermos ser edificados no corpo, o ego deve ser condenado, negado, rejeitado e deixado de lado. Eu tive uma experiência hoje, eu sentei no sofá um pouco, peguei o telefone para ler a minha leitura da Bíblia hoje. Aí eu falei assim, eu não quero ler agora. Eu já estou um pouco adiantado, eu falei assim, puxa, eu não quero ler agora. Isso daí, irmãos, é o próprio ego, né? Falando que eu não quero. Na verdade, o ego não quer. Porque se eu parar e ler a Bíblia ali naquele instante, eu vou estar negando ele. Não é verdade, irmãos? E quando eu leio a Bíblia, existe o quê? Edificação. E é isso que o nosso ego não quer, que nós sejamos edificados no Senhor. Então eu falei assim, puxa, Senhor, foi uma visão ali na hora mesmo, sabe, irmãos? Na hora ele falou, eu não quero ler agora. Então a gente tem que ficar esperto quando o nosso ego se manifesta, né? Ele é inimigo do corpo. Ele é inimigo do corpo de Cristo. E ele não quer que o corpo de Cristo seja edificado. Então ele precisa ser condenado, negado, rejeitado e deixado de lado. Amém. Amém.
gente falou sobre o suprimento do corpo, né? Que não só o braço mexe, só a perna mexe e tal. Todos os membros bem ajustados, né? Então, até foi falado sobre o óleo, sobre a barba de Arão, tudo. Foi compartilhado muito rico. E aqueles 2 rapazes, eles queriam falar. A gente vê que a pessoa quer falar. Eu falei para eles, eu sei que você está morrendo de vontade de falar. Eu falei, pode falar. O corpo está aqui. É na reunião de casa que a gente aprende a falar. Eu falei, eu aprendi a falar até demais na reunião de casa. Que até eu sou podada, porque eu falo muito. Então, aí eles começaram a falar, irmão, borbulhando do amor do Senhor. Porque onde eles reuniam, eles não podiam falar. O membro ou o pastor ficava só ele lá falando e eles não podiam falar. E agora ele está tendo essa oportunidade de se derramar para o Senhor e falar quando está junto com os irmãos. E aí a gente falou para eles, olha, na reunião de casa é o melhor lugar para você desenvolver o viver da vida do corpo. De repente você está numa reunião grande, você levanta e compartilha, você supre toda a igreja com o falar. Porque durante a semana você foi se alimentando. Né? Então, vai ter uma reunião que você não vai suportar ficar na cadeira. Porque só na igreja, irmão, nós temos essa liberdade. Graças ao Senhor. Acho que todos nós buscamos e perseguimos a meta, que é a vontade do Senhor. E isso acho que está ficando muito claro com o transcorrer dessas mensagens a respeito do corpo, que ele busca o corpo por diversas razões. Porque está no corpo, ele está concentrado toda a sua economia, todo o seu desejo, que é esse nosso Deus, todo-poderoso, mas invisível, não é? E ele quer se expressar através do corpo. Então toda a economia dele, ele se desenvolve para atingir esse objetivo. Então, quando eu digo que eu não quero desencorajar, eu quero chamar a atenção para o título dessa sequência de mensagem. Ele fala assim: viver na realidade do corpo, preservando os princípios do corpo. Um por um desses princípios, para vivermos na realidade. A pergunta no meu grupo é: todos aqueles que creram no Senhor faz parte do corpo? Faz. Faz. Vive na realidade? Não. Não vive. Essa é a questão que temos que levar diante do Senhor e ganhar luz em cada um desses princípios que tem sido compartilhado. O primeiro princípio que foi compartilhado é a unidade. Puxa, isso é tremendo. O segundo é a função. O corpo, que é um, tem uma função. A função é expressão. Por quê? Se ele não é um, já não existe o segundo. Olha a sequência, irmãos. Isso é tremendo. E chega hoje, isso aqui são questões práticas. Você está concebendo e vivendo nesses princípios, e preservando e lutando, indo diante do Senhor, né, respeitando esses princípios do corpo para poder ter a realidade do corpo. Não é uma fantasia. Não estamos aqui para repetir a religião. Não estamos aqui para ser um grupo, entendeu, organizado. Nós não somos organização. Amém. Irmãos, nós não somos organização. Amém. Existem igrejas hoje, milhares de igrejas em toda a terra. Não tem papa. Não tem quartel-general. Nós só temos um cabeça, que é Jesus Cristo. Amém. E temos então que ter a realidade do corpo, que emana da cabeça. Por isso esses princípios têm que ser vividos. Senão, irmãos, nós não temos a manifestação do corpo. Não temos a realidade. Só estamos reunidos. Temos algum conhecimento,
mas falta-nos a realidade. Mas o corpo, através de todos os seus membros, pela justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Isso é maravilhoso. Isso é além do nosso conceito natural. Nada de artificial. Não é banda de rock, não é peça de teatro, não é uma lanchonete, não é nem alguma coisa artificial que vai produzir o testemunho do corpo. Qualquer coisa, qualquer artimanha do homem artificial que você lançar a mão, vai ser rejeitado. É rejeitado. Porque isso não faz parte do corpo. Então, uma coisa é economicamente, do ponto de vista da economia de Deus, todos o que crê faz parte. Quanto ao testemunho, é uma outra questão. Aí é que todos nós tememos e trememos. Não queremos ter apenas objetivamente termos sido salvos, ter a semente da realidade divina colocada em nós. Como eu falei para o grupo onde nós estávamos, os olhinhos de Adão brilhou, né? Porque ele estava cansado de ver jacaré, elefante, boi, cachorro, gato. Ele deu nome para todas as coisas. Não aguentava mais ver aquele monte de coisa. Mas de repente alguma coisa apareceu na frente dele, o olhinho dele brilhou assim. Essa sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Amém. Vou lhe chamar varoa, porque do varão foi tirado. Realidade do corpo de Cristo é só aquilo que de Cristo sai, e de que Cristo saiu, de Cristo pode voltar. Se não, irmãos, é fantasia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que possamos estar amanhã aqui partindo o pão, celebrando a mesa do Senhor. Amém.